Agora faremos um estudo, senhores, em microscopia de luz eletrônica e uma pequena apresentação de todo o estrutural interno e externo de um microscópio eletrônico, óptico, composto, entre outros. Essa apresentação terá como tema o método de estudo em microscopia de luz eletrônica. Farei uma transcrição da apresentação, senhores. Visitem depois o endereço abaixo, https://profsc.webnode.com. Lá é um blog e eu vivo colocando material, inclusive manuais, tá? Para uma segunda opção. De repente o Webnode, o Mega.nz possa dar problema, ou o Forshared dá problema, né? Também o site russo lá dá algum tipo de problema. Você tem mais essa opção, que é o blog. O aluno ele está cercado de várias situações aos quais ele nunca poderá dizer que não conseguiu fazer o download. Então, iniciando. Sim, esse material também, senhores, senhoritas e senhoras, estará também indo em PDF. Tudo aquilo que eu disser aqui já está transcrito em PDF. O microscópio é um instrumento que permite observar objetos não visíveis a olho nu. Isto se consegue através de um sistema óptico composto por lentes de cristal que aumentam a imagem do objeto. Microscopia de luz, a sua evolução para o microscópio de luz. Algumas considerações e conotações. Vou estar falando de alguns cientistas, alguns inventores, ok? Caso haja interesse, né? É simples. Por exemplo, que nem vou falar de Galileu Galilei, Van Yock, Zacarias Janssen. Se o aluno tiver interesse de saber o primórdio, onde nasceu, sua vida, como foi constituído, a história de cada cientista, cada inventor, é simples, né? É só fazer pesquisa na internet, ok? Vai no Google, por exemplo, escreva lá Galileu Galilei, que vai te dar todas as informações pertinentes a esse grande vulto, né? Grande inventor, filósofo, cientista, enfim, matemático, físico. Vamos lá então. Evolução do microscópio de luz. Galileu Galilei, ele inventou o telescópio no século XVI, ao qual ele usava duas lentes dentro de um tubo. Obviamente que era tudo manufaturado, não tinha a qualidade que tem um telescópio hoje, né? Porém, para a época, foi revolucionário. Zacarias Janssen, nascido na Holanda, inventou o primeiro microscópio composto em 1660. No século XVII. Obviamente, acredito eu, que um foi pegando carona no outro, né? Então o indivíduo pegou a invenção de Galileu Galilei, colocou numa base, melhorou a ocular, né? Pôs uma lente embaixo, colocou um corpo para ser observado e dali conotou-se o microscópio. O primeiro microscópio ele era formado por 3 tubos encaixados, né? Eram 2 tubos ao qual fixavam-se as lentes. Uma lente era ocular e, entre aspas, a outra era objetiva. E o determinado espaçamento, tal qual uma ótica rígida, tal qual um microscópio, tal qual um endoscópio flexível, eu preciso de ter entre as lentes um meio, né? No caso aí o ar, uma certa distância para que eu possa fazer o cálculo. Acredito eu que na época eles não calcularam, né? Foram tudo ali na prática, por aproximação, e desta forma houve-se a focalização do objeto. Tranquilamente esse foco deveria ser péssimo, nunca tive acesso a alguma invenção, né? Mesmo tendo 40 anos aí de experiência, nunca consegui ter acesso a determinadas invenções. Fui no museu do microscópio, porém você não pode acessá-lo, né? Não pode tocar.
Porque imagina só, se 1 milhão de pessoas fizer uma visitação, 1 milhão de pessoas tocar no objeto, com certeza ele vai desgastar e se destruir. Perfeito? O senhor Leeuwenhoek tinha uma certa briguinha com Zacarias Janssen, né? Quem inventou primeiro, quem roubou a ideia de quem, né? Como toda a história da humanidade tem algo de podre no reino da Dinamarca, que debaixo dos tapetes, as descobertas e os gênios, um foi pegando do outro, né? Tal qual a lâmpada de Edison, a descoberta da América, entre outras histórias meia opulentas e obscuras. No caso aí de Edison, ele foi lá, registrou a patente, 10 minutos depois, uma equipe de cientistas foram lá para registrar a mesma patente, aí começou a briga na justiça, onde Thomas Edison ganhou, ok? Então, tem essa briga entre Leeuwenhoek e Zacarias Janssen com a invenção do primeiro microscópio. No caso aqui, Leeuwenhoek, ao final do ano de 1600, ele apresentou este pequeno microscópio, né, que é um microscópio bem rústico, mas que dava uma condição de visualização de espécies. E fazendo a demonstração também lá no Reino Unido, né, na Academia Geral de Ciências, ele foi notoriamente percebido. E dali agregou-se a ele o título de inventor do microscópio, ok? Sir Lake, ele aumentava, né, possivelmente, não na nossa graduação, 1.600 vezes, o que é um absurdo para a época. Mas dava-se para ver os bichinhos, né, de uma água aí um tanto quanto suja, obscura, dos rios na época. O esgoto, né, era céu aberto, com certeza. Então, ele colocando um pouco dessa água, notou-se alguns seres andando, que para a época foi uma coisa absurda. Também pôs folhas, né, de plantas, que nem um filete de cebola, que é um dos materiais ao qual a microscopia nos dá uma condição bem nítida de observância, né? Você vê todas as células, até nos microscópios com menos graduação, observa-se toda a estrutura de uma cebola. Então aqui ficou-se como registrado o inventor do primeiro microscópio, o Sr. Leeuwenhoek. E este nome difícil de ser dito é dito na língua portuguesa como Leeuwenhoek. Os americanos já entonam de outra forma, tais quais os holandeses e os europeus. Bom, já nessa parte aqui, logo acima, onde está escrito em inglês eyepiece, todos já sabemos, né, que é a posição dos olhos, peça de olhos, ocular, perfeito? Ao pé da letra, peça de olhos. Mais abaixo, barrel. Se nós formos traduzir ao pé da letra, barrel é barril em inglês, né? Mas o correto aqui, isso aqui é um tubo. Perfeito? É um tubo em madeira, né? Naquela época ali trabalhava-se muito com a madeira. Mais abaixo está escrito fulcrum screw, que seria o parafuso de ajuste, né? Hoje em dia nos microscópios modernos nós temos o macrométrico e o micrométrico. Então aqui ele tinha um parafuso de foco ou um botão, né? Um botão de foco. Este botão de foco é o que substitui o nosso botão atual. Em alguns microscópios mais modernos, nós temos, nem existe mais esse botão, né?
ele é digitalizado, é através de comandos elaborados pelo computador ou até pelo celular. Mais abaixo, Objective, que é a nossa objetiva. Aqui não é dito, não é demonstrado, né? Mas eu tenho uma base aqui, que seria a base do microscópio, ok? Mais um pouco à esquerda, Specimen Holder, né? Que é onde eu coloco o material a ser visualizado, né? A parte do espécime, seja ser vivo, seja ser inanimado, seja planta, não importa. Então, ele punha o material aqui e depois de 10 anos, né, para tentar focar isso, conseguia fazer um foco que dava um trabalhão danado para poder ter uma observação aproximada. No microscópio aqui da esquerda, que é bem antigão também, eu tenho aqui escrito em inglês Oil Lamp, que é lâmpada a óleo. Como não existia eletricidade na época, nem lâmpada, Thomas Edison ainda não havia inventado a lâmpada, então isso aqui era um meio de fazer a iluminação, né, de criar um foco de luz para observar o espécime. O interessante é que o Walter Flash, eles não tinham lente nessa condição de aumento, né, captativa, nem síncrona nem assíncrona, nem convexa nem côncava. Então o que eles faziam? Eles punham um tubo de vidro, né, é muito mais trabalhoso, e enchia ele de água, né? Existia uma certa ampliação, né, porque um tubo redondo com água dentro, até no copo vocês podem observar que ele amplia a imagem. Então essa daqui seria a minha lente, né, de ampliação, ou a minha objetiva, que é a lente responsável para observar algo. Mas aqui à nossa direita, na figura 1 aqui, né, desenho do corte. Naquela época eles pegavam um pedaço de cortiça para poder fazer a observação. Então Hooke, ele, além de ter feito esse acompanhamento, né, nessa condição, ele pôs num jornal, publicou um jornal de grande movimento para a descoberta dele através de uma ampliação de imagem de um pedacinho de cortiça, ok? Então Robert Hooke foi um indivíduo aqui que no cerca de 1670 já colocou algo mais sofisticado no mercado, tá? Que ao qual conseguia fazer esta ampliação mais alta, né? Mais atualizada, digamos assim. Vamos dar uma paradinha aqui, que já chegamos aí na casa dos 13 minutos, para que a aula não fique muito enfadonha. Baixem os materiais de apoio, executem os exercícios, pois o exercício é o passaporte para a sua aula seguinte. Sem ele, o sistema com certeza irá lhe bloquear, ok, pessoal?